É isso. Então, quando a gente fala de dependência química, a gente tem muitas explicações. A gente vai ter pessoas que falam de acordo com o modelo moral que é falta de vontade. A gente vai ter pessoas que afirmam que é necessária uma intervenção de um poder superior. Nós vamos ter pessoas que afirmam que o contexto ou os aspectos psicológicos são mais importantes, ou que os aspectos biológicos são mais importantes, ou mesmo que os aspectos sociais do indivíduo pesam muito mais na manutenção da dependência química. Fato é que quando nós olhamos, trabalhamos ou nos propomos a estudar a dependência química, é importante que a gente contemple os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos e os aspectos sociais, que é o modelo biopsicossocial para a explicação da dependência química. Dito isto, nós conversamos em aula anterior, num conteúdo que já está disponível também, e eu posso repassar para vocês posteriormente, sobre a epidemiologia do uso de substâncias psicoativas. E o que é a epidemiologia? É o estudo dos diferentes fatores que intervêm na difusão, na propagação de doenças, na frequência, em como as doenças são distribuídas, como as doenças evoluem, e a colocação dos meios necessários para a prevenção desta doença. E veja que já aparece a palavra doença no que se refere à dependência química. Quando falarmos sobre os critérios diagnósticos da dependência química, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas eu tenho a Organização Mundial de Saúde apresentando a dependência química como doença, eu tenho o DSM apresentando a dependência química como um transtorno. Eu poderia também ter a apresentação da dependência química como uma síndrome, como um conjunto de sinais e sintomas que afetam a pessoa. Mas, enfim, voltando aqui na epidemiologia, eu tenho um estudo dos fatores que intervêm na difusão, na propagação, na frequência, na distribuição, na evolução e na colocação de propostas de prevenção para aquela doença. E veja, quando falamos de dependência química e olhamos por esse viés de doença, a gente fala de uma doença que tem suas peculiaridades. Por exemplo, quando olhamos para a bebida alcoólica, é um consumo, é uma substância que está muito presente na sociedade em qual nós vivemos. Então, o ato de beber, ele é muito comum e muito aceito socialmente. As pessoas bebem de uma forma muito rotineira, bebem no seu dia a dia, bebem às vezes para comemorar, bebem às vezes numa festa de aniversário infantil, bebem às vezes numa sexta-feira após o seu expediente de trabalho, e isso é muito aceito. A questão é que algumas pessoas nesse consumo de bebida alcoólica farão uso indevido, outras farão o uso dentro de um patamar, vou dizer, equilibrado. Não terão maiores prejuízos. Outra coisa que é importante nós lembrarmos é que nenhum uso de nenhum tipo de substância ela está isenta de nenhum tipo de risco. Por exemplo, quando você sai numa sexta-feira para fazer consumo de bebida alcoólica com um grupo de amigos após o seu expediente de trabalho e após consumir algumas garrafas de cerveja, você dirige o seu carro, você está correndo algum tipo de risco. Por exemplo, né? Esse é só um exemplo. Mas nós podemos pensar em muitos outros. Agora, uma questão que é importante nós pensarmos e que nós precisamos considerar quando nós falamos em dependência química é por que as pessoas procuram as drogas? Por que as pessoas consomem drogas?
E se consomem, por que consomem da forma como consomem? Por que algumas pessoas vão sair, nesse exemplo que nós estamos usando, na sexta-feira e beber uma cerveja? Por que outras, dependendo do seu estado emocional, vão beber 30 cervejas? Essas são algumas perguntas que é importante nós irmos fazendo para nós percebermos a complexidade da dependência química. Por que algumas pessoas vão beber muitas cervejas e ficarão alegres? Outras vão beber a mesma quantidade de cerveja e ficarão violentas, ficarão mais agressivas. Percebem? Faz sentido para vocês esses questionamentos? Ah, bastante, né? São determinantes. Então, são alguns questionamentos que, quando a gente fala de dependência química, nós precisamos estar bastante atento a eles. Haja vista também que há uma percepção bastante distorcida, ainda falando de epidemiologia, eu só estou resgatando conteúdos anteriores, das propostas de prevenção. Nas propostas de prevenção praticadas, é muito comum que a droga seja colocada como a grande vilã, ou a grande inimiga. Mas vejam, não é a droga que consome a pessoa, é a pessoa que consome a droga. Logo, o ponto importante quando falamos em propostas de prevenção é que a pessoa seja o centro destas propostas e não a droga. Até porque drogas como o álcool, por exemplo, estão presentes na sociedade há mais de 6.000 anos. E muitas outras, né, a maconha, a cocaína, estão presentes na sociedade há milhares de anos. E é importante nós pensarmos e refletirmos sobre as pessoas que consomem, e como consomem, e por que consomem, a frequência e quantidade que consomem determinada substância. Estou só resgatando aí a questão da epidemiologia e tratando e apresentando também as percepções por vezes distorcidas com relação à dependência química, tá, gente? Se nós olharmos, por exemplo, esse material está disponível lá no Avatar, para vocês darem uma olhada. Quando nós olhamos para uma pessoa que bebe com muita frequência, que bebe de uma forma bastante, que bebe com muita frequência, que bebe de forma abusiva, nós temos muitas percepções, tanto de familiares, quanto de colegas, quanto de profissionais, que é bastante deturpada. Por exemplo, um termo muito comum na sociedade é o termo alcoólatra, que é um termo deturpado, porque alcoólatra denota que esta pessoa idolatra aquela substância. E nós desconsideramos todos os aspectos biológicos, psicológicos e sociais envolvidos no consumo daquela bebida alcoólica. O termo mais conveniente, mais adequado seria alcoolista. Isso quando nós não ouvimos pessoas falando sobre bêbado, bêbada, entre muitos outros termos pejorativos e que estigmatizam e deturpam a compreensão da dependência química. Agora veja, para nós profissionais de saúde mental, para nós profissionais que nos propusemos a trabalhar com dependência química, se nós não nos despirmos desses termos preconceituosos, desses estigmas, é muito provável que a nossa prática profissional seja comprometida. Se você, como psicóloga, for trabalhar em alguma unidade do SUS, no CAPES, em uma UBS, em uma UPA, em um hospital geral, e você for carregado com termos estigmatizados, com termos preconceituosos, com termos
com conceitos que deturpam a visão da pessoa que faz uso de algum tipo de substância, é provável que a sua prática profissional esteja bastante comprometida. Se você for trabalhar como psicólogo lá na sua clínica, lá no seu consultório, e você estiver carregada com essas percepções preconceituosas, estigmatizadas, é provável também que você busque um tratamento somente pelo modelo psicológico e que a sua abordagem àquele indivíduo seja comprometida por conta da sua própria percepção que está estigmatizada e comprometida, né? Todas essas questões, elas precisam ser pensadas e repensadas quando falamos sobre dependência química. Aquelas perguntas que eu fiz sobre por que as pessoas usam drogas, por que as pessoas consomem determinadas substâncias, com qual frequência, em qual quantidade elas fazem esse consumo, é importante a gente sempre pensar, sempre analisarmos a relação que a pessoa estabelece com determinada substância ou com aquela substância que ela faz uso. Até porque quando ouvimos o termo droga, é muito comum também para todas as pessoas e também para os profissionais que venha à mente a cocaína, a maconha, o crack, como se as drogas lícitas, o cigarro e a maconha fossem mais aceitos, mais toleráveis. E eu vou desconsiderar, inclusive, os medicamentos, eu vou desconsiderar, inclusive, muitas outras substâncias que têm um efeito ou que podem ser consideradas drogas, mas que estão fora da percepção daquela pessoa que pensa inicialmente na cocaína, no crack, na maconha. Nós estamos falando de substâncias que afetam a psique, os comportamentos do indivíduo. Logo, eu preciso colocar nessa definição todas as substâncias. E tem um termo que eu apresento no material anterior, que eu acho muito importante de nós pensarmos, que é a cultura aditiva. E o que seria a cultura aditiva? É uma forma de viver que algumas famílias adotam, que consiste em buscar soluções em substâncias, que consiste em buscar soluções em objetos, que consiste em buscar soluções em algo externo ao indivíduo, à pessoa, e que impede a reflexão, que impede o pensamento, que impede o enfrentamento das emoções, que impedem uma forma de que a pessoa entre em contato consigo mesmo de forma mais saudável. Por exemplo, a criança chora e a mãe diz assim para ela: para que chorar? Come esse chocolatinho. A criança chega da escola brava porque brigou com o coleguinha. Aí o pai diz assim: não, para que ficar com raiva? Vai lá brincar no seu celular, vai lá pro YouTube ver seus vídeos. A criança fala que está com dor de cabeça e rapidamente nós pegamos um remedinho, vamos lá na farmacinha, pegamos um remedinho e damos para essa criança. Isso é o que a gente chama de cultura aditiva. Perceba que, de alguma forma, está sendo ensinado para que esta criança, para que esta pessoa, ela obtenha a solução para os seus problemas em uma substância, em um objeto que é externo. E isso evita ou afasta ela de entrar em contato com seus conflitos, com suas emoções, enfim. Tudo bem, meninas? Tudo certo aí? Tudo bem, professor. Tá ótimo. Por favor, tá? Me interrompam, por gentileza, senão eu vou falando aqui. Vocês me interrompam para fazer alguma colocação, tá? Por favor.
Tá certo, Certo. professor. E aí, decorrente de culturas como essa aditiva e decorrente de percepções deturpadas e decorrente dos estigmas, dos preconceitos que nós temos, a gente tem a compreensão da doença, da propagação, da manutenção e das propostas de prevenção deturpadas. Teremos as práticas profissionais comprometidas e afastadas daquilo que seria adequado para o tratamento da dependência química. Propostas de prevenção que têm como centro a droga e não a pessoa. Algumas campanhas que talvez você já tenha ouvido falar, como as drogas estão destruindo a sociedade, ou guerra às drogas, ou é possível vencer o crack. O grande problema dessa demonização das drogas ilícitas é o seu reflexo no usuário, que vai se demonizando junto com o produto e passa a ser visto ele próprio como uma pessoa má. E aqui eu fiz uma leitura na íntegra de um texto que eu coloquei nos slides anteriores. Porque há uma demonização, uma criminalização, uma estigmatização que compromete a nossa prática profissional, e é importante, quando falamos em epidemiologia, citarmos e conversarmos sobre tudo isso, para que a gente vá se despindo desses preconceitos, se despindo desses estigmas, se despindo dessas percepções com relação às drogas, que somente comprometem a nossa prática profissional. Tá certo? Quando falarmos de dependência química, vamos levar em consideração os aspectos biológicos, psicológicos e sociais e a relação que a pessoa faz com aquela droga. A relação que ela estabelece com o consumo daquela substância. Sim, Fernanda? Eu acho que a minha grande dúvida entra aí, justamente nessa questão da relação que a pessoa estabelece com o consumo da substância. Porque lendo o material, ele fala, eu não vou lembrar agora o termo certinho, sobre o consumo moderado e o abusivo, acho que são essas as palavras, não tenho certeza. Uhum. E aí a gente pensa dentro da questão do aspecto social e tudo, e fala muito sobre o álcool, né? Como o álcool e o próprio cigarro são muito aceitos, mais aceitos socialmente, entendidos socialmente como parte da nossa. Aí a minha dúvida entra quando entram, por exemplo, outras drogas como parte da cultura, por exemplo, a maconha. Em muitos ambientes, muitas pessoas fazem uso da maconha muito mais do que do álcool, por exemplo. E como que a gente constrói a nossa visão em relação a isso? Sem ser uma visão preconceituosa e sem ser também uma visão do tanto faz, sabe? Eu fico muito nesse sentido. Porque, por exemplo, eu convivo em meio de pessoas que usam muito cigarro da maconha, muito mais do que do álcool, e olhando para eles, assim, estando no meio, é muito menos perceptível o efeito de qualquer substância química do que quando as pessoas estão passando a tarde bebendo, sei lá, cerveja, por exemplo. Ao fim do dia, eu não vejo diferença de quem não fez uso da substância, por exemplo, entende? Então, Bom, Fernanda, Calil, Tauane, nós profissionais que trabalhamos com dependência química, é importante, penso eu, e aí eu vou repetir já o que eu disse, mas é importante nós nos despirmos de preconceitos e estigmas, sabe? Até porque a diferenciação entre esta ou aquela droga não nos caberia quando falamos em dependência química, porque o consumo de álcool ele é mais prejudicial para algumas pessoas que o consumo de maconha, e o consumo de cocaína é mais prejudicial talvez que o consumo de cigarro, de tabaco, enfim. O tipo de droga ele deve ser considerado, mas ele não é um ponto central. O ponto central são os prejuízos,
são as consequências que a pessoa tem com aquele consumo que por hora pode ser indevido. Então, talvez eu tenha um consumo moderado de maconha, mas um consumo indevido que está causando uma infinidade de prejuízos, uma infinidade de perdas de álcool. Um consumo moderado de maconha que não me causa perdas e prejuízos, mas um consumo de álcool que me causa muitas perdas e muitos prejuízos. Quem vai definir isso não é a droga, a maconha ou o álcool, mas sim o consumo que a pessoa estabelece com esta ou com aquela droga. E ao profissional, é mais ou menos assim. Diante de uma pessoa que fala assim para você: poxa, Fernanda, eu tomo cerveja aos finais de semana. Ah, legal, isso é aceitável. Ah, Fernando, eu fumo maconha todo final do dia, toda tarde. Ah, não, isso não pode. Percebe que é como se o que pode ou o que não pode já fosse incutido em nossa percepção, ou já comprometesse a nossa visão daquele consumo? É como se a gente já viesse com um pré-julgamento, né? Uma construção, Isso, no caso. exatamente. Como se a gente já estabelecesse o que pode, o que não pode, o que é ou o que não é aceitável. E quando falamos de dependência química, enquanto profissionais, isso não nos cabe. O que pode, o que não pode, qual que é a droga aceitável, qual que não é a droga aceitável, porque sempre que nós partirmos por esse caminho, nós estaremos comprometidos com percepções e com entendimentos muito distorcidos. Professor, Sim, mas eu acredito também que essa visão um pouco deturpada, tanto dos profissionais, né, deveria ser menos, né, dos profissionais, mas essa visão deturpada e preconceituosa, ela vem muito do que é lícito e o que não é lícito, né? Quando a gente tem uma legislação que fala isso você pode consumir à vontade, mesmo que seja que a pessoa torne-se um alcoolista e tenha grandes prejuízos na vida dela. E a outra pessoa fuma um cigarro de maconha, mas é algo esporádico, algo social, ou algo que ela utiliza até para dormir, para relaxar, às vezes tem algum outro problema, enfim. Mas eu acredito que essa visão ela tem muito a ver com a legislação, né? Que diz isso pode, isso não pode. Então as pessoas acabam absorvendo isso também. sim, muito bem lembrado. As políticas públicas, elas estão diretamente relacionadas com a percepção que aquela sociedade tem do consumo de drogas. Se nós formos pensar no nosso país, no Brasil, a gente tem políticas públicas proibicionistas que criminalizam a pessoa que faz uso, que reprimem. E essa legislação, essa percepção legal, ela vai influenciar com certeza a nossa prática profissional. E estudando dependência química, como é o nosso caso, é justamente algo que nós precisamos nos livrar, nos despir dessas percepções. Porque natural é que a gente vá sendo influenciado por essas políticas públicas, sabe, Caleupe, Fernanda, Tawane? Mas é importante que o profissional, que a gente sempre esteja fora dessa percepção deturpada. Isso é claro que requer um treinamento, né? Porque nós seremos meio que absorvidos por essas percepções quase que o tempo todo. Por exemplo, o Ministério da Saúde, até 2016, 2017, ele pregava e estabelecia a redução de danos como uma prática para o tratamento da dependência química. E em que consiste a redução de danos? De forma simplificada, eu posso dizer que é você ir diminuindo o consumo, você reduzindo os danos com relação a um consumo que por hora era abusivo. Por exemplo, se eu tenho alguém que faz consumo de crack, que compartilha o cachimbo, e agora eu tenho um cachimbo único, individual, eu estou reduzindo danos, percebem? Danos do quê? De doenças biológicas, de doenças ali na boca, de doenças transmissíveis. Se eu tinha uma pessoa que consumia
crack todos os dias e agora eu tenho uma pessoa que consome maconha todos os dias em uma quantidade menor, eu tenho talvez uma redução de danos. Essa era uma política de prevenção ao uso indevido de drogas estabelecida pelo Ministério da Saúde até algum pouco tempo atrás. Hoje em dia, nós legalmente, na legislação, já não consta mais a redução de danos, porque se prega a abstinência total, ou seja, você não pode ou não deve usar nenhum tipo de droga. Bom, se isso é bom ou se isso é ruim, enfim, não caberia agora. Mas enquanto profissionais precisamos discutir isso. Quem somos nós para afirmar se uma pessoa deve ou não deve fazer uso ou não de uma determinada substância? Percebe? Quando você aborda alguém propondo uma abstinência total, você já está estabelecendo um padrão de comportamento, você já está afirmando, de forma velada ou não, explícita ou não, de que ela deve acatar ou seguir aquele comportamento que você está estabelecendo e propondo como correto, que é a abstinência total. Quando, na verdade, um tratamento para dependência química não tem este objetivo, ou pelo menos não deveria ter este objetivo. Mas aí o profissional de saúde mental, lá dentro do CAPS, do SUS, da UBS, da UPA, ele, ou mesmo dentro do seu próprio consultório particular, ele é absorvido por essa legislação, ele é absorvido por essa deturpação com relação à percepção do que seja o tratamento para a dependência química. E aí ele trata de forma deturpada as pessoas que chegam a ele, né? Aí, no caso, professor, a nossa atuação com essas pessoas, enfim, independente do uso, seria um trabalho para se para ela identificar até que ponto aquele uso é abusivo, até que ponto para ela é moderado, se aquilo traz ou não algum prejuízo para a vida dela, e se ela tem ou não o desejo de modificar isso, e não a gente trazer isso como uma regra. Isso, eu penso que esse seja um caminho mais adequado, Fernanda. Uhum. Porque senão, como a Calilpe nos trouxe, eu vou apresentar aquilo que a política pública me apresenta. A abstinência total. Você precisa parar de usar essa maconha, você precisa parar de fumar esse cigarro, você precisa parar de beber essa cerveja. Mas, poxa, somos profissionais de saúde mental, né? Quem somos nós, no sentido teórico, científico, ético, para afirmar o que a pessoa deve ou não fazer, não é verdade? Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Essa autoconsciência, ela funciona, ou às vezes também não funciona, mas ela é uma teoria quando nós tratamos de pessoas adultas, né? Quando nós estamos falando de menores de idade, como ficaria essa autoconsciência, essa proibição ou não? Como isso funcionaria? Sabe, o Calil, penso que funciona da mesma forma. Sabe, assim como na psicoterapia infantil, você vai desenvolver habilidades para que aquela criança lide com as suas emoções, e aí eu vou falar como terapeuta cognitivo comportamental, gerencie os seus pensamentos, desenvolva comportamentos assertivos, funcionais, adequados. Essa mesma concepção eu vou apresentar para o tratamento quando eu lido com o consumo indevido de drogas. Porque, vejam, a criança, ela é um ser em formação, a criança. Ela está em formação. A autonomia, fazer escolhas saudáveis, o cuidado com o seu corpo, o cuidado com as suas emoções, são habilidades e competências que ela vai desenvolvendo, né, ao longo da vida ou no processo psicoterapêutico conosco, psicólogos. Sim. Essa competência, essa habilidade do seu autocuidado, veja como está diretamente relacionada à dependência química. Puxa, eu não preciso comer um chocolate porque eu estou chorando.
eu posso lidar com o meu choro, lidar com a minha tristeza, lidar com a minha raiva. Mas e isso é algo que precisa ser desenvolvido no processo psicoterapêutico infantil também, né? E quando nós falamos do consumo indevido. Em contrapartida, o que não é aceitável ou o que não é adequado? Por exemplo, o que acontece na prática em muitas situações. A mãe surpreende. Aliás, a mãe, por exemplo, né, isso acontece com muita frequência. A mãe pega lá um cigarro de maconha na mochila do filho, de 17 anos, e aí pensa assim, nossa, meu filho é maconheiro, meu Deus, estou perdido, ele está perdido, acabou a vida dele. E o filme O Bicho de Sete Cabeças, ele vai apresentar isso pra gente. Nossa, meu filho está fumando maconha, é um drogado, eu preciso ajudá-lo. E aí é uma prática muito comum também, infelizmente, na nossa sociedade. Liga-se para uma instituição que se propõe a fazer um resgate. A casa desse menino é invadida por 3 trogloditas de 2 metros de altura. Pegam esse moleque à força, levam ele para uma internação involuntária, com autorização dos pais, de seus responsáveis, e ele vai passar um período ali de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, de 12 meses, internado. Veja quantas práticas inadequadas eu citei aqui nesse exemplo, né? Porque o cara é menor, porque o cara tem 16, 17 anos. Não sei se eu te respondi, Calipe, acho que eu dei uma volta muito grande, mas... Não, respondeu sim, professor. É porque, assim, eu fazia estágio no CRAS. E lá a gente atendia algumas crianças, alguns menores, que tinham muitos problemas com vício. E eu sempre tive essa dúvida, porque os pais e até outros profissionais da equipe, como assistentes sociais, eles traziam isso como aquela proibição mesmo, aquela abstinência total. E, na verdade, é necessário essa construção, esse vínculo para que a pessoa comece a ter noções do autocuidado, do autocontrole. Eu achei perfeito, foi muito bom. Obrigada, professor, esclareceu bastante. É isso, eu penso que com a criança ou com o adolescente são esses pontos que nós vamos desenvolver quando falamos no consumo indevido de drogas. Sabe, assim como lavar as mãos, assim como escovar os dentes, esse autocuidado, né, que faz parte de escolhas que fazemos que são saudáveis e que contribuem para o nosso desenvolvimento saudável, né? Mas tanto dos pais como da sociedade e, infelizmente, de muitos profissionais, a percepção é outra. A percepção é proibicionista, a percepção é de criminalização, a percepção é de demonização, né? E isso não contribui em nada. Por isso é importante, eu entendo a importância dessa disciplina no nosso curso. É importante demais falarmos sobre dependência química, viu? Bom, eu estava tentando fazer uma recapitulação, mas o assunto é muito bom. Quero entrar com vocês aqui em os efeitos, né, das substâncias psicoativas. Eu vou apresentando alguns slides, eu acredito que vocês todos estejam vendo. Se alguém não estiver vendo, me avisem, por favor, tá? E também fiquem à vontade para me interromper, se você achar necessário, tá? Para a gente iniciar e já ligar o que nós estamos conversando, olha só, em 1885, havia propaganda que retratava a utilização da cocaína como remédio analgésico. 1885. No século XIX, a droga ainda era vendida livremente nas drogarias e era uma solução para as pessoas com dependência de álcool e morfina. No Brasil, o uso da cocaína foi vetado apenas em 1921. Veja, diante de tudo que nós estamos conversando, na evolução da humanidade, na evolução das pessoas, na evolução da sociedade, em alguns momentos eu tenho a cocaína, por exemplo, como algo tido como um remédio e hoje tido como um demônio. E hoje tido como algo extremamente proibido. Só para nós pensarmos um pouquinho na percepção da sociedade, tá?
O que são drogas, né? Falei sobre isso também agora há pouco. Drogas são consideradas substâncias psicoativas, utilizadas para produzir alterações nas sensações e no grau de consciência ou no estado emocional de forma intencional ou não. E aqui a gente vai entender que eu coloco todas as substâncias que alteram as sensações, que alteram o grau de consciência, que podem alterar o estado emocional. As substâncias lícitas e as substâncias ilícitas. O cigarro de tabaco ou o cigarro de maconha. E a questão de ser lícita ou ilícita é só uma classificação com relação à legislação. Porque se nós formos em outros países, essa classificação ela se altera. Algo que é ilícito aqui não é ilícito em alguns outros países. Nós vamos ver que existem outras classificações, né? Com relação aos efeitos das substâncias, Fernanda, Calil, Tauane, o que nós precisamos considerar? Eu negritei e grifei, pois é importante que a gente leve em consideração, quando falamos em efeitos das substâncias, as características da pessoa que as usa, qual é a droga utilizada, qual a quantidade, qual é o efeito que se espera e a circunstância em que ela é consumida. Porque qualquer um desses fatores que for alterado, é provável que eu tenha efeitos diferentes. E isso nós estamos falando de qualquer substância, tá? Seja a lícita ou seja a ilícita. Seja uma droga perturbadora, uma droga estimulante ou uma droga depressora. Os efeitos vão variar de acordo com as características. Quais características da pessoa? As características biológicas, o gênero, o peso, a altura, as características psicológicas, qual é o estado emocional daquela pessoa no momento do consumo. Ela foi beber porque ela está alegre ou ela foi beber porque ela está triste? Ela foi beber porque ela está comemorando uma promoção no trabalho ou ela foi beber porque ela foi demitida do trabalho? Qual é a droga que está sendo utilizada? Uma bebida alcoólica, um cigarro de maconha, um cigarro de tabaco, uma cocaína, um LSD, um êxtase, enfim, qual é a droga? Qual é a quantidade? Ela fumou somente um cigarro de maconha ou fumou 10 parangas? Ela tomou só um copo de cerveja ou ela tomou 24 garrafas de cerveja? Qual é o efeito que se espera? Qual é a expectativa que essa pessoa estabeleceu ou teve quando iniciou o uso daquele consumo? Aliás, iniciou o uso não. Quando ela iniciou o uso daquela droga. Quando ela iniciou aquele consumo. Qual o efeito? Era uma expectativa positiva ou era uma expectativa negativa? Percebem? Eu posso utilizar uma droga, por exemplo, seja a droga qual for. Aí eu vou utilizar porque essa droga vai me causar alívio, essa droga vai me causar prazer. Ou eu posso utilizar essa droga porque essa droga aqui vai amenizar ou vai amortecer as minhas dores, ou porque essa droga aqui vai me servir como calmante, ou porque essa droga, enfim, percebam que há uma expectativa diferente. O outro fator que precisa ser levado em consideração quando falamos em efeitos, as circunstâncias em que essa droga ela é consumida. Vamos pensar, a pessoa saiu numa sexta-feira, ela está alegre, ela foi promovida no trabalho e ela saiu para beber bebida alcoólica e ela está num grupo de amigos que também estão alegres, que também estão festejando e elas param numa loja de conveniência de um posto de combustível, um lugar movimentado, onde tem música alegre, onde tem pessoas ali cantando, onde tem pessoas ali dançando. Essa é uma circunstância. Ou a pessoa, numa sexta-feira, foi demitida, está triste, está sozinha,
está se sentindo solitária e tranca-se no seu quarto, sozinha, no escuro, ou coloca uma música bem triste, uma música, enfim, que ela acredita que vai deprimi-la ainda mais, e no escuro ela começa a fazer o consumo de uma determinada substância. Percebam como que a circunstância vai influenciar muito o efeito daquela mesma substância. Se eu falar rápido demais, vocês me interrompam, tá? Por favor. Se ficar sem sentido alguma coisa, por gentileza. Oi, Tawane. Não, já falar que tá ok, professor, o ritmo. Obrigado. A gente está acompanhando. Beleza, Fernanda, obrigado. Falamos das listas, levando em consideração essa classificação com relação à legislação, com relação às políticas públicas. Nós temos uma outra classificação que eu prefiro e é mais adequado para nós olharmos para as drogas, que são a classificação com relação à atuação no sistema nervoso central do indivíduo. E aí eu vou ter 3 tipos de drogas. E a primeira que nós temos são as drogas depressoras. Por que são chamadas de depressoras? Porque elas diminuem a atividade mental. A sua atuação no sistema nervoso central é justamente diminuir essa atividade mental. Ela deprime o sistema nervoso central. Ela vai diminuir a atenção, ela vai diminuir a concentração, ela vai diminuir a tensão emocional, ela vai diminuir a capacidade intelectual. E aí, como alguns exemplos, nós temos os ansiolíticos, que também é uma droga, diga-se de passagem, muito consumida no Brasil, muito consumida por idosos. Eu tenho os diazepams, clonazepams, todos esses antidepressivos, todos esses ansiolíticos, melhor dizendo, que as pessoas consomem sem prescrição muitas vezes, ou porque pegam de algum colega, ou porque pegam de algum familiar, ou porque, enfim, porque vão obter algum tipo de tranquilidade após o consumo daquela substância. O outro exemplo que nós temos é o álcool e os inalantes. O álcool, veja, ele é classificado como uma droga depressora, apesar de que no início do consumo a pessoa pode se sentir alegre, pode se sentir estimulada com relação à atuação no sistema nervoso central, ele deprime o sistema nervoso central. Então, após um determinado período de consumo, quantidade de consumo, o sistema nervoso central dessa pessoa ele é deprimido e aí a pessoa fica com sono, fica molenga, sabe? Fica querendo se encostar, são aqueles efeitos do consumo abusivo do álcool que nós conhecemos. Tem esse slide bem carregado, depois vocês leiam, tá bom? Falando sobre o álcool, que é a droga, é a substância química mais utilizada no mundo, está presente em festas, em rituais religiosos. Num dado de 2013, acomete 11,2% dos brasileiros. Efeitos agudos e crônicos, sintomas de euforia leve, tontura, perda do controle muscular, falta da coordenação motora. Com relação à síndrome de abstinência, inicia-se horas após a interrupção do consumo, tremores nas extremidades e nos lábios, náuseas, vômitos, enfim. As complicações clínicas, gastrites, úlceras, hepatites tóxicas, esteatose, cirrose hepática, pancreatite, lesões cerebrais, demência, enfim. Só para a gente ter um panorama aqui dos efeitos do álcool, tá bom? Que é uma droga depressora. Uma droga estimulante. Veja, é importante nós falarmos sobre isso, não precisa se preocupar em decorar, não precisa se preocupar em lembrar desses efeitos, tá bom? O que é importante nós lembrarmos? Que nós vamos falar sobre 3 tipos de drogas com relação à atuação no sistema nervoso central.
Nós vimos as drogas depressoras, estamos vendo as estimulantes, posteriormente veremos as perturbadoras. E quando eu falo de efeito do uso de drogas, eu preciso levar em consideração alguns fatores, não a droga, não somente a droga ou o tipo de droga, mas eu vou levar em consideração a pessoa, as expectativas, as circunstâncias, a quantidade, tá? Isso é bom a gente lembrar. As drogas estimulantes são aquelas que aumentam a atividade mental. Como exemplo, nós temos a cafeína, o tabaco, as anfetaminas, a cocaína e o crack. São drogas que causam euforia, que causam que as pessoas ficam agitadas, que as pessoas ficam acordadas, que as pessoas ficam, entre aspas, mais elétricas, mais animadas, né? E aí eu tenho a cafeína, aquele cafezinho que nós tomamos, né? Ou também consumido em outras formas. Já me droguei com cafezinho hoje. Eu se drogo com cafezinho todo dia, viu? Acho que eu já tomei quase meia garrafa de café hoje. Tomo muito café. E diga-se de passagem, eu estou com vontade de tomar um café de novo. Mas veja, ela causa um estímulo no nosso... A cafeína, né? Causa um estímulo no nosso sistema nervoso central. Eu tenho o tabaco, e o tabaco é interessante a gente lembrar que às vezes a pessoa vai... Quem fuma, né? Cigarro de tabaco, ele fala assim, vou fumar para dar uma relaxada, vou fumar para me tranquilizar, mas é uma droga que estimula. Ao invés de tranquilizar, ela estimula o sistema nervoso central, mesmo que o tabagista ele acredite que causa algum tipo de relaxamento, né? É uma droga que estimula. As anfetaminas, a cocaína e o crack que são similares. E aqui eu tenho a apresentação, um panorama da cocaína e do crack. São extraídas das folhas da coca, uma planta originária lá dos altiplanos andinos, Colômbia, Peru, Chile, Bolívia. Existe há pelo menos 5 anos lá na população nativa dos Andes o consumo, o hábito de mascar as folhas. E como efeitos agudos, eu tenho aceleração do pensamento, inquietação psicomotora, aumento do estado de alerta, inibição do apetite, labilidade de humor, enfim. Eu estava assistindo aquela série que a Netflix lançou do Freud, mostra ele consumindo cocaína com muita frequência. Na biografia dele, a presença do consumo de cocaína é apresentada. Alguns biógrafos de Freud dizem que ele consumia cocaína com muita frequência. Mas, enfim, E muito tabaco, né, professor? Ele adorava se estimular, então, né? Muito tabaco também, né? A série está mostrando isso, né? Não sei qual o biógrafo que foi utilizado para apresentar a série, mas enfim, isso a gente conhece na biografia do Freud. É claro que ele tinha um entendimento da estimulação, né? E assim ele consumia e apresentava essa substância. Quer dizer alguma coisa, Calilton? Oi? Você quer falar alguma coisa? Não, é que eu também assisti a série, mas me parece que ela é mais ficção do que biográfica. Mas essa questão do consumo da cocaína é muito interessante, né? Como até o século XIX, enfim, a droga ela é considerada ilícita. Ela é considerada lícita, depois é considerada ilícita, em alguns países é permitido, em outros é proibido, até mesmo o uso da maconha medicinal é um transtorno imenso para pessoas que têm esclerose múltipla, alguns casos de autismo, que fazem o uso do remédio com o princípio ativo da cannabis. Para eles é um transtorno imenso conseguir o remédio, porque em alguns países nem o princípio ativo pode ser utilizado. Não, você percebe, percebemos todos nós como que
a percepção que temos do uso de drogas, ela vai afetar de forma muito importante as políticas públicas, as propostas terapêuticas, as intervenções, as propostas de prevenção ao uso indevido. Que ainda quando se fala em drogas, há uma percepção bastante distorcida, sabe, Calil? E a nós profissionais de saúde, a nós psicólogos, a gente precisa muito falar, estudar e refletir sobre tudo isso, viu? Eu acho que tem, professor, várias implicações políticas e sociais, né, nessas questões, porque, tipo assim, é mó estimulado o uso de medicamento, né? Dizem que a indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais faturam no capitalismo. Então, tipo, tem um pano de fundo econômico, político muito envolvido nessas questões, né? Que, inclusive, eu acho que a gente tem que ter uma visão bem crítica, né, quanto a essas coisas. Então, Tawane, veja, quando falamos de droga, como eu estava dizendo, talvez a gente veja, ou olhe, ou lembre da cocaína, do crack, da maconha, mas, puxa vida, eu tenho um número expressivo de pessoas que são dependentes de ansiolíticos, que consomem indiscriminadamente e que vai ao médico. Não estou falando da categoria profissional, estou falando de um contexto social, e que o médico prescreve assim de forma muito, muito tranquila um diazepam, e a pessoa começa a fazer uso de diazepam para dormir, porque estava com insônia. E os ansiolíticos causam dependência, e aí eu estou falando de uma pessoa que está com dependência química por um medicamento que é lícito, que é prescrito pelo médico. E que, quando eu falo em dependência química, talvez eu lembre só da cocaína, do crack e da maconha. E deixo o diazepam de lado, né? E deixo de levar em consideração todos esses aspectos culturais e sociais que estão envolvidos nessa percepção da dependência química. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida das drogas depressoras, rapidamente. A maioria dos medicamentos receitados para transtornos, a medicalização, na verdade, para transtornos de aprendizagem, que são muito diagnosticados na escola, a maioria são depressoras, então, né? Sim, muitos medicamentos são classificados como drogas depressoras. E aí a gente entra em outros pontos também, sabe, Tawane, Calil e Fernando, que é lamentável, né? E a gente ficaria aqui conversando sobre isso por muito tempo. O modo como é percebido, né? Talvez uma dificuldade de aprendizagem, talvez como uma criança é interpelada, talvez como uma criança como suas dificuldades são tratadas ou são abordadas. A própria Calilpe disse aqui para nós da dependência química, né? Na infância e na adolescência. Puxa, como que alguns profissionais talvez abordem de forma tão lamentável, né? O tratamento para uma criança e para um adolescente. E acho que tem muitas crianças tomando remédios sem necessidade também, né? Por uma não identificação, um não olhar realmente direcionado para aquilo que a criança precisa. Eu percebo assim, falando agora com professora, que muitas vezes as crianças têm muitas limitações emocionais, que é carência, que é falta de ser vista, que, enfim, alguma questão que faz ela se sentir insegura, quer chamar atenção, entre tantas outras coisas. E que as pessoas, numa necessidade de dar um diagnóstico, de ter uma opinião, de dizer, não, olha isso, saem distribuindo para elas também laudos e remédios e muitas coisas, e também trazendo para elas esse estigma do você é uma criança, sei lá, todo mundo tem déficit de atenção. Agora, toda criança que tem um traço diferente de personalidade é autista. Então, são coisas assim que eu tenho visto dentro da educação muito latente e que muitas vezes, olhando assim, tentando olhar de fora, eu penso, eu falo, não sei se é exatamente esse o caminho, não sei se é exatamente isso que está sendo tratado, sabe? Bem dito, viu, Fernanda? E veja que, mais uma vez, o indivíduo, a pessoa, ela deixa de ser o centro. E o que passa a ser o centro dessa proposta terapêutica
é o problema que ela apresenta, né? Isso mesmo. E aí, mais uma vez, a gente volta na cultura aditiva. Para lidar com esse problema, nós apresentamos ou prescrevemos uma substância, algo externo, e não desenvolvemos habilidades para que a pessoa entre em contato, para que a criança entre em contato consigo mesma e lide com sua dificuldade e se desenvolva enquanto ser, enquanto pessoa, né? Agora, Nesse sentido, é uma falha técnica do profissional de saúde que está tratando dessa criança, né? De não ter, de repente, essa percepção e esse direcionamento de um tratamento que seja mais voltado a identificar realmente ele como um sujeito, de percepção, de trabalhar questões com a família, que já entra, de repente, num diagnóstico, num laudo, ou com medicamento e tudo mais. então, Fernanda, são tantas práticas profissionais comprometidas que a gente vai entrar no emaranhado, menina, gigantesco, né, e lamentável, mas que cabe a nossa reflexão, o nosso questionamento, que cabe a nossa crítica, porque, veja, de certa forma, essa criança está sendo ensinada a consumir uma substância para lidar com sua dificuldade, para lidar com seus problemas. E aí, quando a gente estamos falando de dependência química, puxa, qual é o aprendizado que esse adolescente tem, que esse adulto vai ter, e que nós, né, nós temos para lidar com os nossos problemas, para lidar com as nossas dificuldades emocionais. As pessoas, também atualmente, né, mas antes, anterior à nossa geração, a esta geração também, de forma bastante presente, não foram ensinadas a lidar com suas emoções. Sim. Não existe uma disciplina de educação emocional, né? Muito pelo contrário, se você não sabe lidar com suas emoções, você é problemático. Se você chora, você precisa de um remédio. Se você vive com raiva, você precisa de um calmante, sei lá, alguma coisa do tipo, né? É visto como fraqueza, né? Como uma fraqueza. E nós crescemos, né? Nós nos tornamos adultos. E talvez a cerveja, talvez a maconha, talvez a cocaína, talvez o crack seja essa substância que eu encontro um refúgio, um recurso para lidar com as minhas emoções, né? Exatamente. E aí, quando essa criança cresce, a gente tem um cenário bem o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Eu vi uma matéria que falava que o Rivotril foi medicamento dentre as drogas lícitas, né, vendidas em farmácia com receita médica, foi uma das drogas mais vendidas, ou a mais vendida de 2010 para cá. Então, a gente pensa, uma droga mais vendida do que aspirina, do que hipoglós, do que Buscopan, e tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa de muito errado nisso. Caleb, vê como tem tantos fatores envolvidos nessas questões de dependência química que a nós, profissionais de saúde mental, precisamos, como nós estamos dizendo, refletir, pensar, discutir, criticar, nos posicionar dentro do possível, o mais isento de preconceitos, o mais isento de estigmas, porque nós precisamos propor essa reflexão, né? O papel do psicólogo, da psicóloga é propor essa reflexão e essa libertação. Senão nós seremos mais um profissional que trabalha com dependência química, com uma percepção deturpada, com uma percepção limitada, com uma percepção preconceituosa, com uma percepção estigmatizada, né? Que criminaliza, que demoniza, enfim. E não é nosso papel, né? Isso nos chama a atenção, o consumo crescente de ansiolíticos na sociedade, o consumo crescente, e há estudos que mostram isso, depois vocês podem dar uma olhadinha, da alta taxa de medicalização de crianças, da quantidade de idosos que estão dependentes de ansiolíticos. Isso nos chama muito a atenção, sabe? E diante de todo esse panorama cultural e social, a gente vai ficar pensando, e não que não devamos pensar, mas diante de todo esse panorama social e cultural, a gente vai ficar olhando para o crack, sabe? Tão somente.
Quando falamos em dependência química, precisamos pensar em todas essas questões, viu? Fumar crack, nossa, que absurdo. Mas beber um diazepam todo dia à noite, tá tranquilo. E aí a gente tem até que pensar qual é a porcentagem dessa população que faz o uso do crack e qual é a porcentagem que faz uso de diazepam, né? De forma legalizada e socialmente aceita. Ah, Fernanda, a gente se surpreende, viu? Acredito que sim. O número é alto. As pessoas que morrem vítimas do consumo abusivo de bebida alcoólica é muito maior. Eu não tenho o número agora, nem o dado para mostrar, mas é maior o número de pessoas que morrem anualmente por conta do consumo abusivo de álcool. Por isso que esse tema é importante, viu, para nós pensarmos. E olha, a Calíope teve uma fala aqui, que eu não me lembro qual foi, mas em algum momento da nossa vida, da nossa prática profissional enquanto psicólogas, nós temos contato com a dependência química, pois é um problema crescente de saúde pública e que está aumentando cada vez mais. E numa sociedade que adoece emocionalmente cada vez mais, a dependência química, penso eu, estará cada vez mais presente. A expectativa para 2020 era que a depressão fosse a doença que mais afastasse pessoas de suas atividades laborais. Isso nos chama atenção porque eu estou falando de um transtorno mental. E uma sociedade que tem dificuldades para lidar com as suas emoções, o que não há demérito nenhum nisso, claro, mas uma sociedade que tem dificuldade para lidar com as suas emoções, levando em consideração todos aqueles fatores culturais e sociais que estávamos falando, talvez encontre recursos, alternativas, refúgios em substâncias externas. Até porque já fomos ensinados, de certa forma, assim, né? Eu percebo, assim, que grande parte das minhas conhecidas, mais mulheres, no caso, que fazem, usam muitas vezes do medicamento para depressão, transtorno de ansiedade, entre outros, não passam pelo processo terapêutico. Falar, não, mando remédio e tudo mais, mas a terapia não quero. Ah, não tenho paciência. Ah, demora muito tempo. Então, é isso, talvez tenha uma relação, né, com essa cultura de adicção, que fala? Eu chamei de cultura aditiva, né? Cultura aditiva, é isso. Partindo do pressuposto que o remédio, estou num momento até que é mais aceitável, eu vou me medicar, mexer em questões, sentimentos que para mim é desconfortável falar. O remédio vai dar essa sensação de bem-estar. Ô, Fernanda, você sabia que... Sem tratar a causa. Oi? Desculpa, te cortei, pode falar. Imagina. Não, eu só concluí falando que muita gente acaba tratando efeito sem tratar a causa. Então, eu tenho uma conhecida que ela falou que estava tratando TPM com um medicamento, um ansiolítico, né? E eu perguntei para ela se ela estava indo ao psiquiatra. Ela disse que não, que é prescrito pelo ginecologista dela. Eu não tenho CRM, eu não sou ninguém para questionar o que o médico prescreve, mas eu acredito que um medicamento, né, que tenha que seja um medicamento psicoativo, enfim, ele deveria ser passado por um psiquiatra, mas está sendo de maneira bastante indiscriminada, sendo prescrito por qualquer médico. Então, tem aí uma prática também profissional que a gente tem que se atentar, né? É verdade, eu também já vi muito clínico. E sem nenhum acompanhamento psicoterapêutico, isso que também eu acho bastante assustador. Eu também já vi muito clínico passando, muitas pessoas que eu conheço que fazem uso de medicamento, inclusive, pega a receita com o clínico. Às vezes até no atendimento assim, geral no hospital, e não fazem acompanhamento também com o psiquiatra. É lamentável e nós, representantes da psicologia, Fernanda, Calil, Tauane, precisamos nos posicionar, sim, discutir essa questão da medicamentalização, essa questão do uso abusivo de medicamentos, todas essas questões precisam ser discutidas por nós, pelo nosso conselho, né? Somos os profissionais de saúde mental, né?
Por outro lado, também, aí entra aquela dúvida, né? Tem realmente uma deficiência quase que, como posso dizer, sanguínea enfim, substâncias que estão em defasagem no organismo e que precisa realmente desse princípio ativo para substituir isso que o corpo não está produzindo naturalmente, enfim. E aí é muito tênue, né, a linha entre essa percepção da necessidade do medicamento, quando ele entra de uma maneira saudável, que vai promover saúde na vida dessa pessoa, e quando ele entra dessa forma de mais uma dependência, algo que eu vou ingerindo para dentro para não mexer naquilo que está. Isso. Perfeito, Fernanda. Gente, a nível de informação só, lá no site do CRT tem uns cadernos temáticos da hora sobre medicalização. Só para. Legal. Legal, Tawane, tem mesmo. Assim, quando a gente fala de medicalização, nós somos contra, né? Claro que falamos do modelo biopsicossocial, ou seja, eu vou levar em consideração a relação que o indivíduo tem com aquela substância, o porquê ele consome, como consome, com a quantidade que consome, e os aspectos biológicos, psicológicos e sociais envolvidos naquele consumo. Eu sempre vou olhar por essas três vertentes, né, para eu não incorrer em nenhum tipo de limitação na minha prática. Os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos e os aspectos sociais envolvidos naquele consumo, inclusive da medicação. Bom, chegamos aqui às drogas alucinógenas, psicodilépticas ou perturbadoras. Essas são as drogas com relação à atuação do sistema nervoso central que alteram a percepção. E aí a gente tem como exemplo o LSD, o êxtase, a maconha e outras substâncias derivadas de plantas ou cogumelos. Interessante que eu sempre achei que a maconha fosse uma droga depressora. Pois é, dizem, né, que a maconha relaxa, que acalma e tal, mas ela perturba o sistema nervoso central. Mesmo que no primeiro momento há essa sensação de relaxamento, ela perturba alguns sintomas da maconha. É como se o tempo passasse mais lentamente, como se as sensações ficassem mais apuradas, como se a pessoa tivesse um contato tátil maior, enfim, por isso ela, nesse sentido, ela perturba o sistema nervoso central. Mas ela não provoca alucinações, por exemplo. Oi? Ela não provoca alucinação, por exemplo, igual o cogumelo. Não, aí ela não tem essa característica, mas aí vai depender também da quantidade e da frequência, né? E também se é um paciente com traço psicótico, né, professor? Isso, tem alguns estudos que associam o consumo de maconha na adolescência à esquizofrenia. Alguns estudos que associam, no sentido de que se aquela pessoa, se aquele indivíduo já possui algum traço psicótico, talvez o consumo de maconha lá na adolescência possa contribuir para aquele transtorno. Eu não vou afirmar que ela causa alucinação, mas eu vou levar em consideração, Fernanda, a quantidade e a frequência. Dependendo da quantidade, ela pode causar alucinação, porque ela é uma droga perturbadora. Então, dependendo do tipo de consumo da maconha, ela pode causar alucinação. Entendi. O LSD é o chamado doce, né? Em formato de selo, em formato de desenho, de Bob Esponja, de coraçãozinho, enfim, que o pessoal consome em festas raves, em baladas. A pessoa vê o som, a pessoa pega a imagem, vê as coisas criando vida. Essas são as alucinações. E o êxtase são as famosas balinhas, né? Que também tem de vários tipos, várias cores, vários formatos, por vezes fabricadas aí em laboratórios no fundo de um quintal,
enfim, que as pessoas consomem indiscriminadamente. E aí a gente tem as plantas, os cogumelos, o chá de lírio, muitos chás que o pessoal toma que causam alucinação, muitas vezes num contexto A religioso. ayahuasca é usada, né, em muitos rituais, Ayahuasca, trabalho de sagrado, o santo até dentro de daime. algumas culturas. Uhum. O santo daime também é um tipo de chá que o pessoal consome em ritual religioso. A ayahuasca em muitos rituais religiosos, e às vezes nem necessariamente num ritual religioso, mas num grupo que se reúne para tomar um chá de ayahuasca e ter uma viagem lá, né? Eles falam da expansão da mente, né? Isso. Tem alguns grupos aí em algumas chácaras que fazem o consumo de chá de ayahuasca dessa forma. Tem lá um monte de colchonetes, você toma uma xícara de chá de ayahuasca e tem a sua viagem lá, né? Professor, eu vi uma vez conversando com uma conhecida que é psicóloga e trabalhou muito tempo no Bezerra de Menezes, ela disse que o perigo desses chás e até algumas drogas que são consideradas alucinógenos, se não me engano, tem a ver com o traço de personalidade da pessoa, né? De ela ter ter traços psicóticos e tudo mais, e que ela viu uma mulher uma vez que ela deu entrada porque ela tinha tomado um copo grande de chá de cogumelo, e ela não voltou. Fazia 30 dias que ela estava já internada e ela ainda estava sob efeito do chá. E aí isso foi uma coisa que eu confesso que na época eu fiquei relacionada e pensando a respeito, né? Porque acho que as pessoas fazem um uso até certo ponto inocente nesse sentido, não tendo noção da dimensão que isso pode tomar. Então, se Isso foi uma coisa muito atípica também, não sei. quando a gente fala do chá de lírio, o chá de cogumelo, o pessoal fala da brisa eterna, né? Algumas pessoas tomam e não saem nunca mais dessa brisa. A brisa do macaco louco. Assim, cientificamente não há comprovação de que isso possa acontecer e com qual frequência, né? Uhum. Mas aí tem talvez um traço psicótico, talvez tenha outros transtornos que são suscitados a partir do consumo dessa droga alucinógena, né? Entendi. A maconha, que a Calliope nos perguntou aí, nos posicionou, tá aí um panorama sobre a maconha, que é uma droga perturbadora, alucinógena, psicodislépticas, com relação ao sistema nervoso central, altera a causa como efeitos agudos, alterações nos sentidos, visão, audição, olfato, na cognição, pensamento, memória e atenção, alterações da orientação de tempo e espaço, ilusões visuais e auditivas, como se o som, né, entrasse de forma mais lenta, você captasse melhor as sensações, e aí que vem aquilo que a gente chama de alucinação, viu, Calliope? O humor pode variar de um estado eufórico, risos imotivados, fala solta, sensação de bem-estar, sintomas de mal-estar psíquico como tristeza, sensação de pânico, perda de controle, e por aí vai, né? Aumento exagerado do apetite, que é a famosa larica, que nós conhecemos e ouvimos falar. Letargia, que a pessoa fica mais lenta, né? Aparenta os movimentos de forma mais lenta. Enfim, com relação aos riscos à saúde, diminui o nível de atenção, concentração, aumenta os riscos de acidentes, pode desencadear quadros agudos de pânico e paranoia. O uso em grandes quantidades por longos períodos deixa a pessoa menos concentrada, sem objetividade, desmotivada. Bom, seguindo, né? Uma pergunta para nós. A gente falou das drogas depressoras, das drogas estimulantes, das drogas
perturbadoras ou alucinógenas, levando-se em consideração uma classificação com relação à atuação no sistema nervoso central. Os efeitos de uma droga são os mesmos para qualquer pessoa? A gente até falou desse questionamento aqui, mas os efeitos de uma droga são os mesmos para qualquer pessoa? Uma pessoa que consome, duas pessoas consumindo a mesma droga, tem o mesmo efeito? De forma alguma. Nem o álcool, né? A mesma quantidade tem o mesmo efeito da mesma forma em pessoas diferentes. Eu não ouvi. Nem o álcool, né? Tem pessoas que têm um pouco mais de resistência, outras são mais sensíveis aos efeitos do álcool, então acredito que nenhuma não reage, né, de forma semelhante, de forma idêntica nos mesmos organismos, né? Isso, eu não tenho condições de afirmar e nem posso afirmar que os efeitos de uma droga são os mesmos para qualquer pessoa. Seja qual for a droga, eu tenho que levar em consideração aqueles fatores que nós falamos, né? Os efeitos de uma droga dependem do contexto, da droga e da pessoa. Eu até deixei em letra maiúscula aí, a pessoa, porque eu tenho muitos fatores aí que precisam ser considerados com relação à pessoa. A forma como uma substância é utilizada, a quantidade consumida e o grau de pureza também influenciam no efeito. São fatores, e aí vamos lembrar desses três, do contexto no qual a droga é utilizada, de qual é a droga, ou qual droga a pessoa está utilizando, e aqui nesse ponto da droga eu vou levar em consideração a frequência, a quantidade, e o terceiro fator é a pessoa. Quais são as expectativas, o estado emocional, qual é a sua relação com a substância. Cada usuário, cada pessoa, e eu não gosto muito desse termo usuário, mas enfim, está aqui justamente por eu lembrar dessa fala. Com suas características biológicas e psicológicas, tende a apresentar reações diversas sobre a ação de drogas, ou sobre a ação da mesma droga. A gente precisa levar em consideração, como nós falamos anteriormente, qual é o estado emocional dessa pessoa e quais são as suas expectativas com relação à droga no momento do uso. Qual o estado emocional e qual é a sua expectativa com relação à droga. A pessoa que está usando, duas pessoas vai usando a mesma droga, a mesma quantidade. Uma está alegre e uma está triste. É provável que o efeito seja diferente para uma e diferente para a outra. O ambiente também vai influenciar no tipo de reação que essa droga pode produzir. Eu dei o exemplo de uma pessoa que está num ambiente alegre, divertido, e uma pessoa que está trancada no quarto usando a mesma droga. É provável e é certo que os efeitos sejam diferentes para essas duas pessoas. Outro questionamento importante para nós. Existem, e é muito comum nós ouvirmos, falar sobre drogas leves e drogas pesadas. E não é correto, não é conveniente que a gente fale em drogas leves e drogas pesadas, como se o crack fosse uma droga pesada e como se a bebida alcoólica fosse uma droga leve. Na verdade, essa não é uma afirmação correta ou um posicionamento correto. É mais correto e mais acertado que eu fale em uso leve ou em uso pesado de drogas, seja do crack ou seja da bebida alcoólica. É correto que eu fale no tipo de uso que a pessoa faz. Um outro questionamento, meninas, importante para nós, que também já foi levantado aqui na nossa discussão. As drogas proibidas são mais perigosas? Do ponto de vista da lei, não há diferença entre drogas leves e pesadas, apenas entre drogas legais e ilegais, lícitas e ilícitas. Não, as drogas proibidas, elas não são mais perigosas. É uma questão de política pública, é uma questão de legislação que é influenciada por uma percepção cultural e social e que, por vezes,
ou com muita frequência, é cheia de estigmas e de preconceitos, né? Existem drogas seguras e inofensivas que não causam nenhum problema? A resposta também é não. Tudo depende de quem as utiliza e da maneira como a droga é consumida. Percebem que, mais uma vez, o ponto central aqui é a pessoa e a relação que ela estabelece com a droga. Essa aqui eu já acabei de falar, né? As drogas ilegais são mais perigosas do que as legalizadas. Eu repito esse slide porque para a gente ir refletindo e pensando sobre isso, né? O fato de uma substância ser legal ou ilegal não tem relação direta com o risco que ela oferece. A gente tem uma tendência, até por conta de uma influência social e cultural, até por conta de fazer parte da sociedade a qual fazemos, de acreditar ou achar que uma substância como o álcool, por ser legalizada, ela não é tão problemática e prejudicial quanto uma droga ilegal, o que é um grande engano. E quando eu digo que é uma tendência, e quando eu digo que é uma influência, é porque nós aceitamos de forma muito mais tranquila, e quando eu digo nós, eu estou me referindo à sociedade, que uma pessoa consuma uma cerveja de vez em quando, mas, nossa, é um absurdo se ela consumir um cigarro de maconha de vez em quando, ou se ela consumir cocaína de vez em quando, por exemplo. Outro ponto que causa bastante, que causa muitos posicionamentos deturpados, né? As drogas naturais são menos perigosas do que as drogas químicas. Substâncias obtidas a partir de plantas como a cocaína podem ser tão ou até mesmo mais perigosas do que as drogas produzidas em laboratórios como a LSD. A maconha, que é uma droga, dizem, natural, né? Talvez a pessoa vai falar como uma droga terapêutica, você vai encontrar pessoas tratando a maconha, né? Numa gíria chamando de chá, por ser uma droga natural, como se fosse menos perigosa do que uma droga química, do que uma droga produzida em laboratório como o LSD. E a resposta aqui para esse questionamento é não. Não. O fato de uma droga ser natural não significa que ela seja menos perigosa, até porque o ponto central não é a droga, é a pessoa que consome. A quantidade, a frequência, o porquê, como, o estado emocional, a expectativa. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo certo? Tudo Tranquilo. certo. Bom. O assunto é bom, viu? Eu gosto bastante desse tema aqui. Eu acho muito importante e pertinente que nós, psicólogas, falemos e discutimos muito sobre isso. Até porque para que a gente compartilhe, né? Para que a gente discuta sobre isso. Porque muitos colegas nossos estão aprisionados a uma percepção bastante comprometida com relação à dependência química. Dentro do contexto proibicionista, e o contexto proibicionista é o contexto cultural e social que nós vivemos. No Brasil, nós temos um contexto proibicionista com relação ao uso de drogas. Uma legislação que proíbe, que criminaliza e que, claro, acaba influenciando uma prática profissional com relação à dependência química. O contexto proibicionista acaba influenciando um posicionamento, por exemplo, de se pregar a abstinência total como um padrão correto e aceitável com relação ao consumo de drogas. Dentro deste contexto, as substâncias ilícitas são frequentemente adulteradas pela adição de vários produtos que podem oferecer mais riscos à saúde do que a droga em si. E esse slide aqui é só para a gente pensar, viu, meninas? Que dentro desse contexto, as drogas ilícitas, a cocaína, a maconha, o crack, o LSD, o êxtase, existem a adição de muitos produtos na fabricação dessas drogas que afetam e
que causam muito mais riscos à saúde do que a droga em si. Ampliando a nossa reflexão dentro de um contexto de liberação ou de permissão, talvez a maconha fosse mais pura, talvez a cocaína fosse mais pura e tivesse isenta de produtos que ofertam maiores riscos à saúde. Isso é só uma reflexão, tá bom? Só para nós pensarmos um pouquinho no contexto social e cultural no qual nós vivemos. Não estou dizendo se sou a favor ou não da legalização desta ou daquela droga. O que eu estou chamando a nossa atenção, é para que a nossa percepção com relação à dependência química aumente, para que a gente se isente de preconceitos, de estigmas, para que a gente olhe para países no qual não existe um contexto proibicionista. Qual é a taxa de mortalidade com relação à dependência química, qual é a taxa de consumo, como é a dependência química lá, como é a dependência química aqui. E, por fim, importante nós pensarmos, e aí mais uma vez eu vou repetir, que não sou eu, profissional, que vou definir o que é bom para você, meu cliente, meu paciente. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Tá, sim, tudo certo. Tudo certo. Peraí, deixa eu voltar aqui que sai uma música nesse slide. Vocês ouvem essa música? Sim. Eu tô ouvindo. Aqui, aí, pronto. Aqui nesse meus slides tem uma música no último slide lá e acaba saindo quando eu compartilho a tela com vocês. Bom, mas é isso, gente. Pensem muito sobre isso, repensem sobre a dependência química e busquem aí uma concepção cada vez mais próxima de uma prática profissional adequada, apurada, simples, mais científica, né? E o mais saudável possível.